você quer emagrecer e ouviu dizer que a tapioca é uma boa opção. Tô certa? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê ela não é tão interessante assim. Meu nome é Laís Arajoto, eu sou nutricionista e eu te ajudo a ter uma vida mais leve, mais saudável e com mais disposição. Então vamos lá. Quando a gente pensa na tapioca em si, eu vou falar com relação a outros alimentos também e depois eu venho dando mais ênfase sobre a tapioca. Mas quem nunca aí já se perguntou, né? Ai, banana engorda? Ai, tapioca engorda? Ai, Rap 10 engorda? Dá um like aí se você nunca fez isso, né? De ou às vezes encontrar uma nutri ou colocar mesmo na internet para saber se um alimento engorda ou não. E o grande ponto aqui, que tem que ficar muito claro, é que você tem que aprender a analisar a carga glicêmica e o índice glicêmico dos alimentos. A hora que você entender isso, você fica livre. Eu falo que a nutrição te liberta, porque daí você não fica mais nessa de um alimento engorda ou não engorda. E aí, o que é isso, né? O que é índice glicêmico e carga glicêmica? Índice glicêmico é um valor fixo, então é um valor que se você colocar numa tabela na internet, índice glicêmico da banana, vai dar lá esse valor. Já a carga glicêmica é o quanto você consome. E isso é importante porque quanto mais você consumir determinado alimento, mais vai cair açúcar na corrente sanguínea. E pior é com relação à produção da insulina, por exemplo. Então você aprender a analisar a carga glicêmica é o primeiro ponto para saber se um alimento vale a pena ou não vale. Porque daí a questão não vai ser se você pode ou não pode consumir, mas sim se você, quando você for consumir, você vai controlar a quantidade. Entende? E aí, falando com relação à tapioca em si, ela é um alimento que ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, ou seja, quanto mais, como ela já tem uma quantidade de açúcar maior, quanto mais você consumir, pior vai ser pensando em controlar essa sua insulina. Então, falando com relação à tapioca, o que vai ser importante você analisar? A tapioca em si, ela já é um alimento que ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, quanto mais você consumir tapioca, pior vai ser, porque ela já tem uma quantidade alta de açúcar. Então, você tem que pensar muito na quantidade que você consome, para justamente controlar a carga glicêmica dela. E aí você acaba trocando o pão pela tapioca e abusa na quantidade. Quem nunca fez aquela tapioca mais grossinha, né? Que fica o quê? Um dedo de tapioca, coloca 4, 5 colheres de farinha de tapioca. Aí não vai adiantar nada você trocar o pão pela tapioca. É trocar 6 por meia dúzia. Por quê? A carga glicêmica dela tá muito alta. Então você vai usar tapioca? Tudo bem. Desde que você diminua a quantidade. Então colocar aí uma colher e meia da farinha em si. Ou até, outra ótima estratégia também é colocar, como a questão do recheio, fontes de gordura e de proteína. Porque a gordura e a proteína, elas vão segurar o açúcar da farinha. E quando ela cai na corrente sanguínea, ela não vai fazer um pico de insulina. Então, com isso, a gente consegue controlar a carga glicêmica. Então, você pode colocar um ovo como recheio, você pode colocar um queijo cottage, você pode colocar um atum. Agora, não dá pra você pegar uma tapioca e colocar um recheio de geleia, por exemplo. Entende? Porque aí realmente é uma opção que não vale a pena. No lugar da tapioca, a gente pode colocar outras farinhas também, que são farinhas que já têm uma quantidade de o índice glicêmico mais baixo. Como, por exemplo, farinha de aveia, a farinha de grão de bico, farinha de amêndoa. Você até pode misturar, colocar uma colher de tapioca, uma colher de farinha de amêndoa, por exemplo. Mas só de você fazer isso, já vai começar a controlar a carga glicêmica do alimento em si. E aí, com isso, vai ajudar no seu emagrecimento. Combinado? Dúvidas? Põe aqui nos comentários para poder responder vocês. E te convido a curtir o canal, a compartilhar com amigos, a se inscrever. E aí eu te espero então no próximo vídeo. Tchau, tchau!